Estamos de volta com Manhã Vitoriosa, 12h48. Muito obrigada pelo carinho de todos que estão nos acompanhando. E hoje, quarta-feira, você sabe, agora é hora do nosso quadro Saúde Visual. E já estamos recebendo o Dr. Fernando Marques. Muito obrigada pela participação, Dr. Fernando, que é especialista em oftalmologia. E agora vamos esclarecer algumas dúvidas, inclusive tem pessoas participando. Você também que quiser encaminhar a sua pergunta, fica disponível o nosso WhatsApp aqui da TV Vitoriosa. Boa tarde, Dr. Fernando. Boa tarde. Na semana que o senhor veio, nós falamos sobre a estrutura do CSO e teve muita repercussão. Mostramos alguns ambientes, né, que foi todo planejado, realmente é referência aqui na nossa região. Vamos falar sobre a estrutura e o cuidado que vocês têm, tanto com o atendimento, a higienização, que faz total diferença para os procedimentos, como o resultado que os pacientes recebem, né, tem depois, pós-cirurgia, e para o trabalho de vocês, colaboradores. Boa tarde mais uma vez, né? É muito importante a gente sempre falar disso. Eu acho que é uma coisa que é um assunto que não é específico, é um assunto específico da oftalmologia, mas acaba sendo. Escolher o lugar que se opera, né, é muito importante, porque todos os cuidados pré-operatórios, os cuidados intraoperatórios, assim chamados, né, que já é no ambiente do bloco cirúrgico, e depois também faz parte aí os cuidados pós-operatórios, tudo isso é de suma importância para que se tenha um resultado cirúrgico satisfatório, né? Então, obviamente que todo procedimento cirúrgico, por mais que você prepare, planeje e ele aconteça, algumas coisas podem acontecer. Então, todo o procedimento cirúrgico, eles não estão livres de riscos, né? De infecções ou de, eventualmente, as coisas não transcorrerem exatamente da forma que você planejou, né? Isso vale para qualquer cirurgia, uma criança que vai nascer, uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia mais complexa, por exemplo, do coração, um sangramento inesperado, né? Um paciente que a pressão sobe ou baixa. Então, você tem que estar num ambiente seguro, um ambiente onde você potencialmente minimiza os riscos disso acontecerem. Na oftalmologia, isso a gente depende das nossas mãos, da técnica, da expertise, do treinamento e especialmente dos equipamentos. Então a gente precisa de ter bons materiais, pinças e equipamentos especiais para que naquele momento que algo às vezes sair fora do controle, você conseguir com a tecnologia voltar para a normalidade. Então, no nosso caso, às vezes não é um sangramento em si, mas é um controle de pressão do olho, uma incisão que é extremamente precisa, né? Um tratamento de laser que é centralizado. Então, a tecnologia, ela ajuda muito. E aliada a ela, eu acho que o ambiente onde estão esses equipamentos, que é a estrutura, um ar-condicionado preparado para que não tenha risco de infecção, filtros especiais, o gerador de energia que a gente comentou, numa falha de energia da cidade, em 3 segundos o gerador entrar e manter o equipamento sem interrupção. Então, tudo isso vai proporcionar que aquela cirurgia, aquele procedimento, ele começou e terminou com segurança, né? Isso é muito importante. Então, se você não tem um investimento ideal, se você não preparou e pensou em tudo isso, a chance de algum dia alguma coisa dar errado e faltar aquele gerador para entrar, ou faltar aquele aparelho bom que te dava aquele recurso para fazer aquilo que você não tem, às vezes vai levar aquele procedimento a uma complicação grave, e isso pode repercutir aí na vida de uma pessoa, dependendo da especialidade, ou às vezes assim na condição de visão de uma pessoa. Então tudo isso é muito importante, igualmente importante na nossa casa, né? O cuidado com qualquer coisa assim que a gente também pode tomar um choque ou pode eventualmente perder a vida por alguma coisa do telhado, enfim, coisas do cotidiano. Isso realmente é o trabalho humanitário e além do profissionalismo, né?
toda essa prevenção que faz total diferença, a gente se sente seguro assim e confiante ao realizar qualquer procedimento, né, doutor? É protocolar, né? A gente tem que ser, eu sou muito, hoje eu estou um pouco mais velho, assim, do que quando a gente começou. Então, experiente. Mas a gente é muito exigente, né? Então, o protocolo, quando você segue protocolos, um piloto de avião vai decolar um avião, tem um protocolo, né? Para ele levantar, para ele decolar, para ele pousar, então ele liga lá, baixa, enfim. Então, tudo, a enfermagem também é muito rígida com os protocolos de higienização, de esterilização, porque se você faz sem protocolo, sem uma regra, você esquece, né, de algumas etapas, deixa de fazer outras, e aí é onde vai acontecer o problema. Então, a gente tem que ter esse cuidado em todo o procedimento. Onde se faz procedimentos cirúrgicos, tem que ter a equipe da enfermagem, tudo tem que ter uma coordenação para que aquilo comece e termine bem, né? E terminar bem é o final do pós-operatório, que varia. Algumas cirurgias, o protocolo, o pós-operatório, a gente reavalia o paciente com 1 mês, com 3, com 6 meses, né? Alguns umas cirurgias mais curtas, mas a gente tem que ter sempre, não é só operar e depois o paciente, a gente percebe e também critica isso muito aqui ao vivo, que são essas cirurgias que são feitas num grande volume de pessoas e depois as pessoas ficam por aí, porque o colega fez o serviço, a cirurgia e sumiu. Então, e infelizmente é o que acontece muito, a gente vê aí as notícias, né, nas mídias. Então, e aí os problemas, quem vai resolver ou tentar resolver o problema são as pessoas que aqui estão. Então, realmente o valor, né, a medicina ela tem perdido o seu valor muito. Então as pessoas também, as condições não estão boas para o nosso país, né? Então as pessoas buscam um investimento menor para se fazer um procedimento. E às vezes não olha todas essas coisas, depois a pessoa vai ter que, às vezes, remunerar para outro profissional, arrumar, entre aspas, ou reavaliar, ou mesmo que tratar uma condição que custou menos, mas se somar da outra. Então, assim, é muito importante avaliar tudo, a gente sempre fala isso. Não é aquele ditado, né? Às vezes o barato pode sair caro e você estava indo para resolver um problema e infelizmente desencadeou outro. Tem que ter todo esse cuidado, olhar pode bastante. Existir. O problema pode acontecer, mas a gente tem que estar pronto, quem fez, para também aquilo que de repente saiu, né, voltar para o lugar. A gente tem que estar sempre disponível junto com o paciente até o final, até que ele fique bem. Né? É claro que tem casos especiais que se tenta tudo, são os casos, por exemplo, de descolamento de retina, glaucomas avançados, são casos irreversíveis. Tudo é tentado, existe um custo envolvido nisso, a pessoa às vezes não entende porque ela às vezes acredita que ela pagou para resolver. Não, na verdade, às vezes não se tentou tudo para aquela pessoa e não foi possível, mas o médico estava lá do começo ao fim, até que assim, não há o que mais pode fazer pela senhora, né? Fizemos tudo e não tem aqui agora, parou. Então, o CSO é isso, é um atendimento humanizado do começo ao fim e a gente vai seguir a vida toda dessa maneira. Doutor Fernando, tem uma participação de um telespectador, ele encaminhou uma pergunta. Meu nome é Leandro de Paula, queria saber se quando opera da catarata, a visão ainda fica ruim para longe. E tenho que ir ao oftalmologista para ver a lente? É uma pergunta boa, essa pergunta envolve algumas situações. Então vamos lá, Leandro. A gente não sabe onde é que você operou, né? Quando a gente vai escolher a lente, né? Se a gente operou no serviço público, a gente vai usar uma lente do serviço público e essa lente não tem a propriedade de corrigir grau por completo. Então, pode ser o seu caso. Então deve ter sobrado 1 grau depois da cirurgia, né? Então aí com o óculos isso deve melhorar, né? Eu não sei que grau, eu não sei por que está embaçado. Mas quando a gente vai escolher a lente, a gente pode escolher uma lente, por exemplo, para não precisar do grau de longe. A gente pode escolher uma lente até que não vai precisar do grau nem para longe nem para perto, são as lentes especiais, né? E lembrando aí como é que resolve isso? A gente pode resolver, vamos supor que você tenha sobrado 1 grau depois da cirurgia, por isso que está embaçado. E o oftalmologista que vai te atender, ele pode propor um óculos
ou pode propor uma correção com laser também, que corrige o grau mesmo depois da cirurgia de catarata. Então, quem já operou de catarata e tem óculos, é possível ficar sem também. E existe uma opção ainda de implantar uma lente em cima daquela lente que fora implantada, a pessoa fica com 2 lentes, e essa lente segunda também corrige grau. Então, quer dizer, é possível de corrigir esse grau seu, você tem que ir no oftalmologista seu ou em um outro de confiança, para a gente ver o que é possível fazer para você ficar com uma visão melhor aí depois, porque parece que não está tão boa para longe. Olha, e tem pessoas perguntando aqui, porque na semana passada nós falamos também da campanha Laser Day. Depois, na próxima entrevista, vamos ressaltar ainda mais, mas só reforçando, dá tempo de participar, né? E é bom não deixar para a última hora. O Laser Day é uma segunda edição de um dia especial de correções com laser, de graus, né? Miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, onde existe a segunda condição do ano, são condições especiais mesmo. Aquela pessoa que tem o interesse de fazer e ainda não fez, eu digo que há um incentivo da empresa nos custos operacionais do procedimento. Então, os custos são menores e, portanto, a gente consegue repassar isso de alguma maneira, então está mais atrativo. Então, vale a pena. Acho que vale a pena, dá tempo. Vai ser dia 6 de setembro. As cirurgias, numa sexta-feira. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. Quero agradecer sua presença mais uma vez aqui no programa. Aproveitar, mandar um abraço para a doutora Franciele Marques, também para o doutor André Matos. Muito obrigada, doutor Fernando.